Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca. E eu sou o Moisés. Nós estamos aqui hoje para o nosso primeiro episódio do devocional deste livro aqui, de 151 reflexões sobre educação de filhos. Nós vamos trabalhar esse livro aqui com vocês juntinhos como casal, falando sobre criação de filhos. Acompanhe. E aí, amor, tudo bem com você? Tudo bem contigo? Tudo bem. Maravilha. Melhor agora. Isso aí. Gente, estamos começando um projeto aqui bem legal. Só para deixar registrado, são 20 para as 10 do dia 9 de outubro de 2022. A gente está falando aqui direto de Draycott, nos Estados Unidos. E chegamos em casa, esse projeto já vinha, na verdade, queimando no nosso coração, né? Há algum tempo. Já há algum tempo. E chegamos em casa agora e vamos gravar? Vamos. Montamos o setup todo aqui na sala de casa, entrar na sala da nossa casa. E resolvemos então compartilhar com vocês um pouco da nossa vivência como família, né? Isso. Não vamos... pode até ter alguma coisa aqui de blogueirinho, mas não é essa a nossa intenção. Nossa intenção aqui é trazer algo relevante para você, algo que possa te ajudar, algo que possa trazer para você uma palavra de conforto, uma palavra de alento no que diz respeito à família, criação de filhos, né, baseados, é claro, na nossa experiência e na Bíblia. Né? Isso. E nós vamos estar aqui com você fazendo uma série de devocionais relacionados à família, baseados no livro do David Carroll Sue. Esse livro aqui, ó, deixa eu botar lá na câmera. Reflexões, 151 reflexões sobre a educação de filhos. Esse daqui é um livro maravilhoso, sabedoria bíblica para alcançar o coração e transformar a trajetória de vida do seu filho, tá bom? Esse livro aqui, para você que mora aqui nos Estados Unidos, você encontra na Gerizim Books. Você vai entrar no seu Instagram e vai procurar Gerizim Books, com G, Gerizim Books. E você vai pedir para eles esse livro. Para você que mora no Brasil, você vai entrar na Celeiro do Livro. Celeiro do Livro, você pede aí e eles mandam direto na sua casa. Tanto aqui na Gerizim, nos Estados Unidos, você pede e chega para você, como na Celeiro do Livro aí no Brasil, tá bom? Você entra pelo Instagram, conversa com eles e eles vão estar mandando para você. E qual que vai ser a primeira reflexão de hoje? Então, vamos lá, gente. A primeira reflexão é sobre bons começos. O texto que ele traz é Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, aqui ele fala sobre a criação de Deus, né? A criação maravilhosa de Deus, que foi o homem e a sua mulher. Né? A mulher foi criada aí para ser auxiliadora, né? E o par perfeito para o homem. Então, o que nós temos que fazer, né? O melhor começo, falando de bons começos, então o melhor começo na educação dos filhos, para criar filhos saudáveis, filhos felizes, filhos equilibrados, é ter um casamento saudável, feliz e equilibrado. Tudo começa no casamento. Não tem como a gente criar filhos bons se a gente não tem um casamento bom, né? Criança nenhuma quer ver os pais indiferentes dentro de casa, os pais brigando, né? Aquele sentimento de será que eu posso fazer alguma coisa? Será que hoje vai acontecer alguma coisa? Né? Aquele sentimento de angústia, às vezes, na vida das crianças por ver e saber, né, que os pais não se dão bem. Então, converse com seus filhos, converse, né? Tenham conversas de casais na frente deles, façam brincadeiras, façam piadas, brinquem juntos, para que seja um momento de família, né? Para que vivam leve dentro de casa, né? Tem uma relação leve e isso mesmo, saudável, equilibrada. É isso que o autor fala. Influencia muito porque as crianças são como uma fita virgem, né? Elas repetem aquilo que elas veem. Elas repetem aquilo que elas aprendem. E muitas vezes a gente fala com a criança e ela não faz o que você fala, ela faz justamente ao contrário do que você fala. Aí se você parar, quem sabe, para refletir, é porque você está falando uma coisa e fazendo outra.
E as atitudes, né, vão falar muito mais alto do que as palavras. Tem uma frase que diz, as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que a sua boca grita. Né? Então, com relação aos filhos, o que a gente aprende, o que a gente tem aprendido, eu e a Bianca, na convivência nossa com relação ao Noah e a Zoe, que são os nossos filhos. O Noah tem 5 anos e a Zoe tem 4. Então, é justamente isso. É fazer as coisas na frente deles, que eles vejam, né, que eles possam replicar mais tarde, né? Que eles vejam que eu e a Bianca a gente conversa, a gente ri, a gente faz piada um com o outro, a gente tá junto, a gente se ajuda. Então, a gente eles tem liberdade, né, para né, falar as coisas dentro de casa e dar liberdade para eles também. Agora o Noah começou na escola, então quando ele chega, a primeira coisa é aquele negócio assim, né? Filho, como é que foi o seu dia? E ele, legal. Né? Só isso. Monossilábico. Se a gente não começar a... E aí, como é que foi a professora? Como é que foi a aula de música, né? Porque tem o schedule deles, as aulas do dia. Então eu começo perguntando, né? Teve aula de matemática? Teve aula de inglês? Né? E assim eu vou incentivando eles. E assim, quando meu esposo chega em casa, ele faz as mesmas coisas, né? E o Noah sempre lembra uma coisa diferente, né? Eu faço... Ele fala algumas coisas para mim, daqui a pouco o moço chega, faz algumas perguntas para ele responde também outras coisas, às vezes ele vai tomar banho e tá lembrando. Então aquela liberdade, né, de se abrir, expressar, saber realmente que a gente está ouvindo ele. E uma das coisas que eu tenho aprendido com o Noah, na convivência com ele, é que não dá para chegar, às vezes a gente chega na ansiedade para uma criança de 5 anos. Como é que foi seu dia? O que aconteceu? O que você fez? E às vezes ele só dá aquela resposta, legal papai, foi bom, tal, e não fala. Mas conforme vai passando o dia, conforme a gente vai ficando junto, como você falou no banho, aos poucos ele vai soltando. Ah, papai, hoje eu fiz isso. Papai, eu fiz aquilo outro. E uma das coisas que a gente tem buscado na nossa criação, na criação do Noah e da Zoe, é construir uma relação de confiança que eles não se sintam coagidos ou com medo de nos contar algo que aconteceu. Porque se o seu filho, dependendo da maneira como você aborda certos assuntos, da maneira que você aborda ele quando ele erra, quando ele comete algum erro, se você é rígido, extremamente rígido, quando ele errar, ele vai crescendo com essa ideia do que eu não posso contar para o papai e para a mamãe. Né? Eu não posso contar para o papai e para a mamãe, porque o papai e a mamãe vão brigar comigo. Depende da sua reação também. Depende da sua reação. Um exemplo que a gente teve aqui em casa por esses dias. A Zoe brincando, girando um brinquedo, escapou da mão, acertou no meio da televisão e quebrou a televisão. A Bianca me ligou. 2 meses sem telas. 2 meses sem telas. A Bianca me ligou e disse, amor, a Zoe quebrou a TV. Não foi culpa dela, porque ela não arremessou contra a TV. Ela estava brincando com algo na mão e escapou. E eu lembro que eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, ela já estava no deck de casa me esperando. E ela me chama de Honey. E daí eu desci do carro. Ela, com o olhinho arregalado, veio correndo para mim. E aí eu abracei ela, peguei no colo. Eu digo, Honey, como é que você tá? Ela para mim, Honey, não foi culpa minha. Eu não quebrei a TV por querer. Aí eu lembro que eu parei assim, eu segurei ela e disse assim, Zoe, o papai quer falar uma coisa pra você. O papai ficou triste porque a TV quebrou. O papai ficou triste. Mas o papai quer te dizer que o papai te ama. E o amor do papai por você é muito maior do que a televisão. Eu amo você muito mais do que a televisão. A televisão, agora nós vamos ficar um tempo sem, mas o papai vai trabalhar e vai comprar outra televisão. Mas eu te amo mais do que a TV. E você lembra como é que foi a reação dela, né? Ela estava tensa até o momento que eu cheguei em casa, esperando eu chegar. E quando a gente conversou lá fora que ela entrou outra criança. Parece sair um peso, né, dos ombros dela. Ela tem 4 aninhos. Por mais que eu tinha dito, filha, tudo bem, né? Claro que no momento ela já foi. Quando aconteceu, eu não ouvi o barulho, nada. Porque realmente foi uma coisa tão pequena que não chegou a quebrar a tela. Foi o LED, né? Foi por dentro. Então, não foi nenhuma coisa que deu um barulho, um estrondo, nada. Então, ela foi, mamãe, aconteceu uma coisa. O que foi, filha? Eu quebrei a televisão. Eu digo, tipo assim, como assim quebrou a televisão, né? Não ouvi barulho nenhum. Daí, quando eu vim aqui, tava coisada lá, quebrada.
Eu disse, ai, filha, me deu até uma vontade de chorar bem na hora, né, claro. Digo, filha, vai fazer o quê, né? Mamãe, eu não foi sem querer. Eu digo, não, filha, eu entendo que foi sem querer, né? Mas agora é a consequência do sem querer. Né? A gente vai ficar um tempo sem televisão. Poderíamos ir lá, passar o cartão. Comprar outra, ou, né? Comprar outra, que graças a Deus as coisas são bem acessíveis. Mas eu disse, não, agora, né, vai ter uma consequência de uma atitude. Mesmo que foi sem querer, claro, não brigamos com ela por causa disso, né? Porque isso acontece, podia acontecer comigo, né? Podia ser eu limpando, caiu uma coisa da minha mão, eu quebrar a televisão, né? E não é porque ela é uma criança que a gente ia, vamos supor, descontar nela, né? Uma atitude raivosa. E deu tudo certo, mas essa relação de confiança que a gente tenta colocar neles, assim, para tudo contar para nós. Né? E às vezes até a gente tem que se controlar também, né? Eles são nossos espelhos, nós somos os espelhos deles. Então a gente tem que se controlar às vezes com algumas atitudes, quando eles nos abordam com alguma coisa que até a gente acha meio frustrante ou interessante, né? Então tudo depende muito da nossa reação que nós abordamos ele. Então o autor aqui fala sobre bons começos. Então para você começar a educar o seu filho, então, assim, quero ter filhos, ok. Então, você tem um casamento sólido, você tem um casamento saudável, equilibrado, você tem uma conversa, né, boa dentro de casa para vocês juntos poderem criar esses filhos. Amém. É isso que Deus deseja para nós. É a base. Esses são bons começos. Então, até anotei aqui alguns princípios para um casamento feliz. O casamento, ele é o remédio para a solidão. Né? Não é bom que o homem esteja só. Deus sabia o que estava fazendo. Deus não agiu por acaso. Né? Você pensa, Adão tinha um jardim inteiro para ele desfrutar. Tinha tudo de bom. Tinha a presença de Deus todos os dias. No final do dia, Deus passava lá, sentava, conversava. E mesmo assim ele estava só. Se sentia só. Né? A segunda coisa, o casamento, ele é um presente de Deus para nós, né? A união do homem e a mulher é um presente de Deus para as nossas vidas, até porque dessa união é que se forma a família, que é o maior bem, né, da sociedade, né? E os nossos filhos, né? E no decorrer dos devocionais nós vamos falar mais sobre isso. O número 3 aqui eu coloquei que o casamento, ele é uma cooperação e não uma competição. Eu tenho uma alusão que eu ouvi, se eu não estou enganado, foi o pastor Silmar Coelho, que uma vez falou isso, que casamento tem que ser igual uma partida de frescobol, aquele raquete, a bolinha que você joga na praia, e não uma partida de tênis. Porque na partida de tênis você joga para aquela pessoa errar. Não pegar. E você ganhar um ponto. E no frescobol, não, você joga em parceria para a pessoa acertar. Porque quanto mais a pessoa acerta, mais longe vai a partida. Mais você se diverte. Quanto melhor você joga a bola para aquela pessoa, melhor ela acerta e devolve para você. Então, essa é a dinâmica que precisa ser no casamento. É verdade. Uma cooperação e não uma competição. Então, é uma parceria. E não existe o quê? Inferior e nem superior. É ali andando lado a lado, de mão dada, e vamos criar esses filhos juntos. Com certeza, né, gente, nós, como fomos ter o Noah, nós já tínhamos 8 anos de casado. Foram quase 4 anos aí entre namoro e noivado, então já era uma caminhada boa juntos, né, quando o Noah nasceu. Mas mesmo assim, né, mesmo assim tem as divergências da criação até hoje, às vezes, né, a gente se espeta às vezes com alguma coisa que tem... meu pensamento é um pouco diferente quanto a isso, vamos, né, ver aí pra gente conversar. Então sempre vai ocorrer, é normal, né? Dois indivíduos diferentes, com criações diferentes, com expectativas às vezes diferentes. A gente coloca algumas expectativas nas crianças. Por mais que tentamos não fazer. Né? Coloca expectativas em nós mesmos, né, entre a minha maternidade e a sua paternidade. Então, é tudo isso. E tudo bem, né? Só que nós precisamos entrar num consenso para poder criar aquela criança.
E uma das coisas que a gente busca não fazer quando a gente diverge é não divergir na frente deles, né? Tentamos conversar sempre depois, porque não se pode gerar na criança aquele sentimento de o papai não deixa, mas a mamãe deixa. Ou a mamãe não deixa e o papai deixa. Isso é ruim, isso é muito ruim na criação da criança. Então a gente busca, por mais que a gente diverge muitas vezes em alguns aspectos, mas a gente tenta estar alinhado na mesma visão da criação da criança. Se um repreende, o outro fica quieto. Por mais que às vezes não concorda, depois a gente conversa e resolve isso. Tem um fator de... Eles ficam mais com a Bianca, né? Aqui nos Estados Unidos a gente sai muito cedo para trabalhar, às vezes volta muito tarde, então tem pouco tempo durante a semana com as crianças, então você fica um pouco mais maleável, você quer satisfazê-los um pouco mais, então é uma das coisas que a gente tem tentado equilibrar, né? Tentando equilibrar para o quê? Para fazer uma criação que ele saiba que o papai e a mamãe são um. Por mais que esteja fora, né, e o outro esteja em casa, a gente procura não dizer assim, quando o teu pai chegar, né, não falo, se eu tenho uma coisa para resolver aqui, né, se é algo muito sério, né, igual do dia da televisão, né, ela ficou na expectativa, claro, né, do que o pai ia falar com relação àquilo. Mas a gente tenta, né, justamente isso, amor, já fiz isso, a minha posição foi essa, eu tomei essa atitude, já tô te falando para já te antecipar das coisas que aconteceram, porque eu sabia que ele não ia ser pego de surpresa quando chegasse em casa, né? Tanto da atitude da Zoe, né, do acidente que ocorreu, como da minha atitude, o que eu fiz. Então aqui também é um palco de declaração de amor. Então ali a gente está dentro de um casamento, está dentro de uma criação, né? Então declarar amor mesmo, é abraço, é beijo, é carinho, é contato. E é isso. Senão a gente vai falar. Declarar o amor é uma das coisas que eu busco fazer. Eu não tenho limites em falar eu te amo pra eles. Eu digo mesmo a todo tempo. Eu deixo isso claro pro Noah e pra Zoe. Eu digo, você e entre nós, amado, né, amor? Entre nós. Você é amado. O papai e a mamãe amam você. Às vezes até eles cobram isso. A gente fala muito, né? Claro, normal. O pai e a mãe falar pras crianças. E às vezes até eles mesmos, né? Mamãe, você ama o papai? Eu digo, sim, filha, claro. Papai, você ama a mamãe também? Eles cobram e o que é interessante é que assim, eu vi há um tempo atrás na internet acho que é um professor muito famoso falando sobre amar, que a mãe dele, um dia ele teve uma conversa com a mãe, discutiu e tal, e a mãe disse, eu não quero que você me ame, eu quero que você respeite e tal. A princípio eu assisti aquele vídeo, eu lembro até hoje que eu assisti aquele vídeo e eu concordei com ele. Eu concordei, digo, não, realmente é isso aí e tal. Mas hoje, com o Noah e com a Zoe... Eu não quero que você me ame, né? Não preciso do seu amor. Não preciso do seu amor, eu preciso do seu respeito, né? Sua obediência. Só que são duas coisas assim que não dá pra você separar, né? Você não respeita aquilo que você não ama, aquilo que você não tem amor, né? Se você não ama algo... você já não respeita Lembrando, aquilo, né? Sempre que nós, como pais, somos a representatividade de Deus dentro das nossas casas. Não tem então, como você querer nosso relacionamento com nossos filhos vai ser ali junto com o que eles têm com Deus. Então não tem como nós, pais cristãos, queremos ensinar nossos filhos a amar a Deus, sendo que nossos filhos não nos amam. E é possível filhos não amarem os pais. Parece estranho, mas é possível. Sabe? Você desenvolver uma relação com seu filho que a primeiro momento que ele tiver de sair de casa, de não necessitar mais de você, que não precisar mais de você, ele vai fazer isso. Então, não há como você, como o pai cristão, como um pai cristão, eu ouvi muito, galera mais antiga, não falavam eu te amo pro filho, porque tinha aquela relação de que como que se o pai fosse parecer fraco
se falasse, se demonstrasse sentimento, se chorasse na frente do filho. E eu vejo assim, ó, que muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus, principalmente quando Deus é colocado para nós como a figura de um pai, justamente por isso, por não ter tido uma referência. Não ter uma referência de paternidade. Quando você fala pai para essa pessoa, ao invés de vir algo bom, vem algo ruim. Não é? Então precisa primeiro que ser sanado isso, essa deficiência da paternidade, né? Você precisa buscar uma terapia, cura, né? uma cura, entendeu? Cura interior mesmo. Né? Buscar conversar, buscar um psicólogo, buscar ajuda, ler, para curar isso. E aí você vai conseguir desenvolver com o seu filho ou com a sua filha essa relação. E vai poder passar para a criança o entendimento de pai, da paternidade. Que quando você falar assim, ó, Deus é o teu pai, Deus é o nosso pai, ele vai lembrar de você. Ele vai lembrar, não, se Deus é o meu pai, é como o meu pai, Deus é algo bom. Deus é algo que eu quero. Sabe? Eu quero para mim também, né? Então, declarar amor é declarar também Deus. Porque Deus é amor. E também ele precisa, né? O casamento, ele precisa de valores definidos, né? Então, os valores definidos que eu botei aqui é a heterossexual, monogâmico e monossomático. Monossomático, ele se refere a uma só carne, né? Monogâmico, homem e mulher. Duas pessoas só. Um homem e uma mulher. Uma relação monogâmica. Monogâmica. E heterossexual, né, dessa mesma forma, um homem e uma mulher. Então, são valores definidos. E é isso aí, gente. Então, hoje foi o primeiro episódio, né? Esse é o nosso episódio piloto. Vamos conversar, então, um pouquinho com vocês sobre este livro aqui, 151 reflexões sobre educação de filhos. Tá bom, gente? É do David e Carol Sue Merck. É um casal. Eles... Posso depois ler aqui para vocês. Pode botar na descrição também ali para eles um link. Lembrando que aqui nos Estados Unidos você compra na Gerizim Books esse livro aqui e no Brasil você compra na Celeiro do Livro, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Curta, compartilha, envie, marque os amigos aqui. Vamos bombardear essa internet com coisas boas, tá bom? Amém. Amém. Deus te abençoe. Amor, quanto tempo que deu? Deu muito tempo, amor. Tu fez muitas considerações. Eu pensei que ia ser uma coisa rápida.